música de Transformers Prime, corredores da Yacon 5000, visual do Sentinel, Frozen, voz do Starscream. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes de Transformers O Início. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e esse aqui é o Good Bigas. E cara, que surpresa! Quando eu vi o trailer, eu não esperava nada de Transformers O Início. Eu achei que seria aquela animação bobinha, infantil, mais pra criança, mas sério, cara, eu me surpreendi positivamente. O filme tem início, tem meio, tem fim, tem piadas, tem desenvolvimento. É assim, o filme infantil, mas também pega a gente, os mais velhos, os mais adultos. Cara, gostei bastante do filme, não dava nada e me surpreendi muito. Agora, é o melhor filme da franquia? Sendo bem sincero, quase. Meu top 3 fica Transformers 3, Transformers 2007 e aí sim Transformers O Início. Qual é o seu top 3? Me conta aqui nos comentários. Agora vamos falar do filme em si. Ele foi dirigido por Josh Cooley, um diretor renomado da Pixar, que, por exemplo, fez Toy Story 4, tem um orçamento de 75 milhões, sendo o filme mais barato da saga, sem contar o Transformers de 86, e ainda teve a maior porcentagem de aprovação de um filme Transformers, sendo inclusive o primeiro a ter o selo Fresh no Rotten Tomatoes. No final do filme, nos créditos, é mencionado como produtores o Michael Bay e o Steven Spielberg, mas vale a pena dizer que eles não têm nada a ver aqui com Transformers O Início. Como eles compraram o direito da saga pra fazer, os filmes em live action, todo novo filme de Transformers que sai, que é lançado, eles têm que ser creditados como produtores, mesmo que eles não tenham nada a ver com a produção em si. Eles são creditados porque eles têm os direitos da franquia. Por exemplo, o Michael Bay não tem nada a ver com o Bumblebee, tá lá acreditado. Steven Spielberg é a mesma coisa. Com Transformers, o Despertar das Férias é a mesma coisa, e aqui Transformers O Início a mesma coisa. E desde que eles compraram os direitos, tivemos 7 filmes em live action, mas agora Transformers O Início é o primeiro filme de animação de Transformers a ser lançado nos cinemas em quase 40 anos, desde Transformers lá dos anos 80. E dependendo da bilheteria, teremos pelo menos mais 2 filmes em animação. E eu acho ideal, tipo um segundo filme mostrando a ascensão dos Decepticons e mostrando o Optimus Prime, os Autobots contra os Quintessons, e um terceiro filme, aí sim, mostrando a Grande Guerra. E devido aos acontecimentos aqui desse filme, eu acho mais provável no final se conectar com o começo de Bumblebee e depois, o Despertar das Feras, do que conectar com os filmes do Michael Bay. Mesmo se essa nova leva de filmes em animação faça alguma conexão com os filmes em live action, ainda assim a dublagem é diferente. A ideia de mudar a dublagem veio do produtor Lorenzo de Bonaventura. A ideia dele foi trazer a juventude do Optimus e mostrar como a voz dele vai mudando e amadurecendo com o tempo. Um detalhe bem legal é que no começo a voz do Optimus e do Megatron é uma, mas quando eles de fato viram o Optimus Prime e o Megatron, a voz dos dois acaba mudando, fica mais parecida com as vozes que a gente já conhece. É um detalhe bem legal. E por isso o Chris Hemsworth assumiu ao invés do Peter Cullen, e no Brasil o Mauro Horta, o dublador do Chris, assumiu ao invés do Guilherme Briggs. E o que vocês acharam da dublagem? Eu gostei, de verdade. Eu acho que por ser animação, por não ser live action, ficou mais fácil de comprar que não é o Optimus Prime que a gente já conhece. É uma outra versão, uma versão mais nova do Optimus. Então a voz ser diferente não me incomodou. Eu inclusive gostei da dublagem do Megatron e também do Optimus. A voz da Elita, eu confesso que no começo ali eu não curti muito. Parecia destoar das outras vozes, o sotaque estava muito forte, mas com o passar do filme deu pra acostumar. Bom, agora vamos falar do filme em si, então claro, fico aviso de spoilers. Logo no começo temos o Optimus buscando informações sobre a matriz da liderança, que tá desaparecida. No holograma a gente conhece mais sobre o Primus, que virou o Cybertron, criou a matriz, criou os Primus. Primus é conhecido também como o deus dos Transformers, e o seu irmão gêmeo é o Unicron, que apareceu em Despertar das Feras e também no filme de 86. Outra referência ao filme de 86 é o design da matriz da liderança. Nos filmes do Michael Bay, por serem live action mais realistas, a matriz era desse jeito. Mas tanto aqui quanto no filme dos anos 80, esse é o design da matriz. E como esse filme tá mais pra Bumblebee e Despertar das Feras do que para os filmes do Bay, quando no próximo live action de Transformers, que vai ser infelizmente um G.I. Joe vs Transformers, se tiver a matriz da liderança, eu acho que a matriz vai ser aí com esse design. No trem, depois do B-16 ajudar o Orion a escapar, o Orion dá um adesivo do Megatronus Prime, o ídolo do B-16. Megatronus Prime, que também é conhecido como Fallen, o vilão de Transformers 2. E ali no trem tem 4 Autobots que são bem conhecidos. Dá pra ver o Sideswipe, o Wheeljack,
o Hound e até o Ironhide. Descobrimos que Oro e B-16 trabalham nas minas caçando Energon para Elita. Elita One é uma personagem bem conhecida nas animações. Ela apareceu em Transformers Prime, Transformers G1 e até apareceu em Transformers 2 do Michael Bay. Ela é uma daquelas Autobots femininas que viram moto, mas que no final acabam morrendo. Ela e a Arcee. A Arcee era rosa e ela era roxa. Aliás, se vocês quiserem um vídeo especial sobre Transformers 2, assim como eu fiz com o terceiro, quarto e quinto filme, é só pedir aqui nos comentários. Outro personagem que morre no live action e que aparece nessa cena é o Jazz. A gente vê o B-16 e o Orion salvando o Jazz, que ficou, ali preso. O Jazz é um dos Autobots que aparece no primeiro filme, mas que no final, Blang é despedaçado ao meio pelo Megatron, mas que nas animações, como em G1, ele aparece com mais detalhes. Falando de animação, cara, eles acertaram em cheio em fazer esse filme ser em animação. Porque assim, live action é da hora, é realista, é legal, tem o seu valor. Mas pra esse filme aqui, ser em animação foi uma escolha excelente. Porque eles conseguiram adaptar muito bem, pirar a maionese, fazer várias cenas de ação legais, tiveram muito mais liberdade, muito mais criatividade, mas é aquela, fazer animação não é nada fácil, tá? É difícil, exige tempo, exige esforço, exige técnicas, exige estudo, e tudo isso você pode aprender na Alura. Como vocês sabem, a Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, e dentro da escola de UX e Design, além de você aprender a editar fotos, editar vídeos, fazer ilustrações em 3D, tem, por exemplo, a parte de animações. Lá, inclusive, tem um plano de estudo completo com mais de 160 horas de aula para você aprender do zero a como animar. E também tem cursos mais avançados. Tem curso que te ensina a criar animação em 3D, como a animação de Transformers no início, mas a Alura é muito ampla, então ela vai além. Tem, por exemplo, a escola de programação, que é o grande forte da Alura, com mais de 260 cursos para você virar o Optimus Prime da programação. Também tem a escola de ciência de dados, a escola de inteligência artificial, que te ensina a como dominar a IA. Tem a escola de front-ending, que te ensina tudo de JavaScript. O diferencial da Alura é que com apenas uma matrícula, você tem acesso a tudo que a escola tem a oferecer. É tipo você entrar numa faculdade, você paga ali a sua matrícula e você pode fazer qualquer curso. Sim, na Alura é exatamente isso. E para melhorar, você faz tudo isso dentro da mesma plataforma, faz online, pode estudar aonde, quando quiser, tem mentorias especializadas, comunidade exclusiva, fora que, ao final de cada curso, você ganha um certificado de conclusão. Um certificado que é bem aceito no mercado de trabalho, e você ainda acaba com um portfólio. Na Alura, você aprende na prática, ou seja, quando você acaba o curso, além do certificado, você já pode mostrar um pouco do seu trabalho. Para melhorar ainda mais, clicando aqui no primeiro link na descrição, ou escaneando o QR Code, você garante 15% de desconto na sua matrícula na Alura. E aquela, você matriculou, você tem acesso a tudo que a escola tem a oferecer. Então aproveita essa chance para aumentar os seus conhecimentos. Afinal, conhecimento nunca é demais. Oro e B-16 ficam para trás para salvar o Jazz. A Elita fica pé da vida. Aliás, que falta de sensibilidade. Um ajudante dela ia morrer e ela tá reclamando ainda. Pô, achei estranho. E depois ela chama os dois de dois Gobots idiotas. Gobots era uma linha de brinquedos da Tonka, uma linha rival dos Transformers na década de 80, que tinha filme, que tinha série, mas aí quando a Hasbro comprou a Tonka nos anos 90, os Gobots viraram meio que um universo alternativo dos Transformers, sabe? Essa fala dela pode ser ou para indicar que os Gobots existem nesse universo, ou pra zoar, já que os Gobots eram rivais dos Transformers e os Transformers se sobressaíram. De qualquer jeito, ela foi demitida pelo seu chefe, o Darkwing. O Darkwing nunca apareceu em nenhum dos filmes em live action, mas ele apareceu, por exemplo, em Transformers G1. Ainda nessa cena, a Elita diz: "Você não tem um toque ou o poder", o que é uma referência à música The Touch, o toque do Steven Bush, que toca no filme de 86. Ainda nessa cena, o Optimus vai meio que dar o dedo do meio para o Darkwing, mas aí, como é um filme infantil, a câmera corta para o socão. Essa é uma referência a esse meme do Optimus Prime. Aí tem a versão do dedo do meio, a versão do joinha e a versão do joinha para baixo. Falando em joinha, tá curtindo o vídeo, cara? Deixa seu joinha aqui embaixo que me ajuda demais. Sério mesmo, assim o YouTube vai ver que, pô, esse vídeo é bom e eu vou indicar para mais pessoas. E se você é novo aqui no Good Nerd e curte Transformers, curte filmes de robôs gigantes, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ajudar o Good Nerd a bater a marca de 300 mil inscritos e para você acompanhar os próximos conteúdos.
Conhecemos o Sentinel Prime, o herói do Optimus, quer dizer, por enquanto, o herói do Orion. O seu visual é com as cores laranja e azul, o mesmo padrão visual dele em Transformers Animated. As cores até podem ser uma referência a Transformers Animated, mas o seu visual em si lembra muito o visual do Sentinel lá em Transformers 3. Por exemplo, o fato dele ser altão e ter meio que duas asas atrás é uma referência a Transformers 3, e a sua espada também é uma referência a Transformers 3. No discurso, ele fala a famosa frase, "São mais do que os olhos podem ver", e o Optimus fica ali maravilhado ouvindo isso. Ou seja, foi do Sentinel que o Optimus aprendeu essa frase, que ele fala, por exemplo, no final do filme de 2007. O Sentinel aparece e fala que no dia seguinte vai rolar a Yacon 5000, uma mega corrida ali em Yacon. Essa corrida nunca apareceu nos filmes, mas já foi citada nas animações, como em Beast Wars, e também apareceu nos quadrinhos de Transformers lá da Marvel. Agora se preparem para o show de easter eggs. Na corrida, ali na classificação, temos vários nomes conhecidos, como Mirage, Jetstorm, Hot Rod, Jolt, Cliff Jumper, Dead End, Override, Slingshot, High Beam, tem citação ao Wheeljack e muito mais. Todos os nomes ali, basicamente, são referência a algum Transformer. Fora que, durante a corrida, é até citado que o Ratchet tá ali cuidando da galera. Logo depois de dar tudo errado, eles vão parar lá no subsolo, onde conhecem o B-127, o B, o futuro Bumblebee, ou melhor, o Bolodotron. Cara, toda vez que ele falava Bolodotron, eu morria de rir. Aquela cena de ele tá andando ali e fala Bolodotron 3 vezes pra Alita, sério, essa aí foi muito da hora, eu gostei. Um dos amigos do Bolodotron se chama AAA-Tron, que é uma referência à série de comédia Key and Peele, já que em inglês o Bumblebee é dublado pelo Keegan-Michael Key. Após eles fugirem da nave dos Quintessons, o B pergunta o que eles querem, aí o B-16 fala, abraços quentinhos, o que é uma referência ao Olaf lá de Frozen. Agora, eu não sei se isso foi uma adaptação para a dublagem brasileira ou se isso também tá no roteiro original, mas eu só sei que eu gostei. Eles acabam indo parar na mesma caverna que os Primes morreram no passado, conseguindo trazer o Alpha Trion de volta. Ele sendo reativado todo ferrado, mas ainda assim querendo lutar. Não sei vocês, mas me lembrou muito o Optimus sendo reativado lá em Transformers 4. Quando ele volta, ele explica o que de fato aconteceu, que o Sentinel é o canalha e ainda um traidor. Essa revelação dele no começo parecer do bem, parecer bonzinho, e depois revelar que ele é um canalha, um traidor, lembra muito Transformers 3, já que no começo ele começa do bem, mas depois revela quem realmente é. Aliás, um mistério que o filme deixa no ar é porque os Quintessons querem tanto assim o Energon. Vamos lá, o Energon é a principal fonte de energia e alimento dos Transformers. É uma fonte muito rica de energia. Então os Quintessons podem querer o Energon para si, né, para melhorar a sua própria raça, ou também para comercializar através da galáxia. Eu acho que se tiver um Transformers 2, uma continuação, né, de Transformers no início, vai ser focado nos Autobots contra os Quintessons. Aí talvez a gente tenha de fato a resposta. Após eles descobrirem a verdade, eles ganham seus cogs e conseguem se transformar. Quando vimos o Megatron se transformando, ele vira meio que um tanque de guerra voador, que é bem parecido com o visual dele no filme de 86 e também com o visual dele lá em Transformers 2. E eles pegam os cogs dos Primes que já morreram, e os 4 foram Prima, Onyx, não esse Onyx, e sim esse Onyx, Alchemist e Micronos. Logo depois, eles são pegos pela Alta Guarda, onde conhecemos Starscream, Soundwave e Shockwave. O visual dos três é bem parecido com o visual deles lá em Bumblebee, ou seja, é mais um indício de que o filme talvez, no futuro, possa fazer alguma conexão com Bumblebee. Nessa cena, vimos que a voz do Starscream é meio que a voz do Johnny Lawrence mais robotizada, que ficou ainda mais fina, ainda mais robotizada, porque ele foi estrangulado pelo Megatron, ou seja, é por isso que a voz do Starscream é daquele jeito. Depois de dar tudo errado, Optimus e Alita se unem para deter o Sentinel e o Optimus fala, "Vamos rodar", que é a clássica fala do Optimus Prime que ele fala em todos os filmes. Lá, quando o Optimus chega para salvar o pessoal, ele faz essa pose aí em Conta-Tira, referenciando a essa cena do filme de 86. E por conta do upgrade, o B agora tem meio que um modo de batalha.
ele ativa a máscara, fica no modo Boladutron e sai porrando geral. Bom, eventualmente na luta, o Orion vai impedir o B-16 de matar o Sentinel, ele acaba se ferrando e o B-16 deixa ele, né, pra morrer. Mas como ele se demonstrou digno, ele recebe a matriz da liderança, se torna o Optimus Prime e volta à vida. Vamos lá, nessa hora toca a trilha de Transformers Prime, que foi composta pelo Brian Tyler, que também compôs a trilha aqui desse filme e também trabalhou em vários Velozes e Furiosos. Mas aqui, essa cena do Optimus vendo os Primes e se tornando um, me lembrou muito duas outras cenas. A cena do Optimus voltando à vida no final de Transformers 2, que é bem parecida, e também a cena do Optimus com o Alpha Trion em Transformers Prime. E claro, quando ele surge, ele luta com a sua boca ali protegida, que já é meio que um clássico. Isso acontece lá embaixo, porque lá em cima, o B-16 virou oficialmente o Megatron, e ainda matou o Sentinel Prime cortando ele ao meio. A morte dele lembra muito a morte do Jazz no filme de 2007, que também, né, Blang foi cortado ao meio. E com a morte do Sentinel, meio que não tem como esse filme, ou melhor, essa nova leva de filmes, se conectar com a saga do Michael Bay, já que na saga do Michael Bay, o Sentinel estava desativado e não morto, cortado ao meio. Já que o Sentinel luta na Guerra de Cybertron e tudo mais. E considerando esse Sentinel Prime, eu acho muito improvável o Optimus eventualmente trazê-lo de volta à vida. E depois vimos o Megatron virando o Megatron Prime, já que ele pegou o cog do Sentinel Prime e o seu visual também acaba mudando. Agora o visual dele ficou bem parecido com o visual do Megatron lá em Transformers G1. E eu confesso que, cara, achei esse design muito irado. Aliás, eu tava conversando com um seguidor na DM e ele falou uma coisa muito legal. Esse final aqui do Orion virando o Optimus Prime e o B-16 virando o Megatron ao mesmo tempo lembra muito o final de Star Wars Episódio 3, onde vemos o nascimento do Luke e também o nascimento do Darth Vader. Nesse final, o Optimus derrota o Megatron e bane ele, junto com os seus Decepticons, para bem longe de Akon. Aí o Megatron fala: "Isso ainda não acabou, Prime", que é a mesma fala dele no final de Transformers 2. E nesse final até aparece a Arcee. No discurso final, o Optimus fala: "Juntos como um só". Ele aprendeu essa fala no discurso do Alpha Trion no meio do filme, e Juntos como um Só é um clássico do Optimus Prime. Outro clássico é o final. Se o filme não termina com o Optimus fazendo um discurso ao pôr do sol, é porque tem algo de errado. Mas felizmente, aqui Transformers o Início mantém a tradição. E o filme tem duas cenas pós-créditos. Uma ali no comecinho, que é mais uma cena do Bi fazendo piadinha ali com seus amigos robôs, e outra no final de fato, onde vimos o Megatron de fato fundando a Irmandade, ou melhor, a facção Decepticons. Eu torço muito para que esse filme faça sucesso, porque essa ideia de contar as origens dos Transformers, dos Autobots, dos Decepticons, como foram as guerras, cara, é uma ideia muito boa que os live actions mencionam várias vezes, mas ainda não mostraram. Então agora a gente tem a possibilidade, a chance de ver isso acontecendo nos cinemas, então eu espero que tudo isso aconteça. O que você achou do filme, cara? Me conta aqui nos comentários. Porque ainda sobre Transformers, aqui eu falo sobre o quarto filme e aqui eu falo sobre o quinto filme, que infelizmente são os mais fracos da franquia, embora esse aqui até às vezes seja divertido. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!